Olá, meu nome é Bianca. Apresentarei agora o trabalho audiovisual do artigo escolhido. Esta apresentação foi dividida pelos seguintes tópicos: bactéria, artigo, métodos, resultados e conclusão. Antes de apresentar o artigo escolhido, falarei um pouquinho da bactéria do presente estudo. A bactéria Lactobacillus bulgaricus é considerada um probiótico gram-positivo. Possui o formato de bastão aparentemente longo e filamentoso. É imóvel e não forma esporos. Não é patogênico. É considerado ácido fílico, então ele cora com corantes básicos, por exemplo, a iosina, que cora em vermelho. Cresce de maneira ideal em temperaturas de 40 a 44 graus Celsius em condições anaeróbicas e possui necessidades nutricionais complexas, como os carboidratos, aminoácidos, vitaminas, que variam de acordo com a necessidade no ambiente. Na indústria, esse probiótico é usado para coagular parcialmente as proteínas do leite, como a caseína, por exemplo. Daí resulta, então, o espessamento de iogurtes e queijos. Aqui na lateral, nós temos uma imagem de colônia de Lactobacillus bulgaricus inoculado em formato de estrias em um meio de cultura diferencial, que no caso aqui é o agar azul da China, que separa os organismos gram-positivos de fermentadores e não fermentadores de lactose, através do indicador de pH. Então, o artigo escolhido foi sobre o estudo do uso de Lactobacillus bulgaricus inibir o câncer associado à colite por meio de uma regulação negativa da inflamação intestinal no modelo de axosimectano e dextrano sulfato de sódio. Os autores e a revista estão aqui indicados e o artigo foi publicado online em 21 de novembro de 2020 aqui no Brasil. Estudos recentes sugeriram que a consideração de microbiota intestinal tem um papel essencial na carcinogênese. Os micro-organismos mais comuns usados como probióticos compreendem um grupo de bactérias chamado bactérias do ácido lácteo, que produz ácido lácteo como metabólico primário de metabolismo de açúcar. O objetivo do artigo foi investigar o efeito do probiótico Lactobacillus bulgaricus durante o desenvolvimento de um modelo experimental de câncer de cólon associado à colite. Agora, iniciando os métodos utilizados para a seguinte pesquisa. Sobre os ratos, foi utilizado o camundongo macho, do tipo selvagem, que é esse parecido do slide. Eles tinham de 4 a 6 semanas de idade e pesavam de 20 a 25 gramas. Os animais foram adquiridos e alojados na USP, em São Paulo. Tinham água e comida disponíveis à vontade e todos os experimentos foi aprovado pelo Comitê de Ética. Antes da indução de câncer nos camundongos, foi providenciado amostras do probiótico, que era de origem chinesa, comprado numa drogaria no interior de São Paulo, e os camundongos foram distribuídos em 2 grupos aleatoriamente. O grupo controle, que foi administrado solução salina tamponada de fosfato, e o grupo LB, que foi administrado Lactobacillus bulgaricus por uma sonda nasogástrica ou orogástrica por 1 semana. Nesta figura nos mostra como o câncer induzido através de injeções no interior do peritônio ocorreu. Na semana -1 do tratamento, foi utilizado o probiótico para o grupo LB e no grupo controle foi administrado a solução salina tamponada com fosfato. Na semana 0, foi injetado em ambos os grupos uma única dose do medicamento azoxametano, seguido então por 3 ciclos de sulfato de dextrano sódico em água potável. Na 12ª semana, os camundongos foram sacrificados. As partes distais do cólon foram fixadas em 4% de paraformaldeído. O benefício de corar com esse composto é que ele previne a autólise, além de gerar boas lâminas e mantém o tecido mais próximo do real.
Foram então realizadas secções de tecido, coradas com hematoxilina e eosina, e por fim foi encontrado no cólon pólitos sem displasia, adenoma com displasia de baixo e alto grau, adenocarcinoma invasivo foram identificados nos diferentes grupos. Bom, a respeito das citosinas, foi analisado de tecidos do cólon normal e dos tecidos que continham o tumor. As citocinas avaliadas estão descritas aqui no slide e foram determinadas pelos kits ELISA ou do OSET. Vamos analisar agora quais foram os resultados da pesquisa. Vejamos nessa imagem endoscópica que os animais de ambos os grupos desenvolveram tumores. Só que o grupo LB, que é essa imagem aqui de baixo, desenvolveram os tumores menores e menos quantidade do que o grupo controle, que é essa imagem de cima. Para avaliar o desempenho da inflamação do tumor, foram avaliados 3 diferentes parâmetros, que foram o peso corporal, pontuação da doença e o comprimento do cólon. Em relação ao peso corporal, nesse gráfico nos aponta que não houve diferenças em nenhum dos grupos controle ou o LB. Foi criado um sistema de pontuação baseado nos sinais clínicos, como a perda de peso, região perianal úmida, presença de diarreia, sangue nas fezes, entre outros. E foram encontradas diferenças nos sinais clínicos dos camundongos do grupo LB, que mostram uma pontuação clínica mais baixa no 13º ou 15º dia após o início do tumor. Além de diminuir a inflamação intestinal, foi observado que o tratamento com o probiótico reduziu o encurtamento do cólon, que foi induzido pelo medicamento dextronassódico em relação ao grupo controle. Foi observado então que ambos os grupos teve lesões neoplásicas, E em geral esses tumores coloretais eram do tipo adenoma polipoide, com variação entre baixo e alto grau de displasia e inflamação mista. Podemos ter uma noção, então, os diferentes graus de inflamação nesse monstruário extraído da internet. Foi observado que o probiótico regula a inflamação intestinal. Então, houve uma medição da concentração desses medidores inflamatórios envolvidos e nesse slide podemos observar, então, segmentos do intestino grosso que não apresentavam tumores. Houve redução de pelo menos 2 vezes nos níveis de citosinas nos camundongos do grupo LB, que estão marcadas em vermelho, com contraste as concentrações aumentadas de IFN-gama, também observadas no grupo LB, que está marcado em verde, e em roxo não foi observado diferença no nível de IL-6. Nesse slide, podemos observar segmentos do intestino grosso que apresentavam tumores. A respeito das citosinas medidas em tecidos tumorais, foi observado um padrão semelhante ao encontrado no cólon inflamado, que obteve uma regulação negativa de citosinas pró-inflamatórias em camundongos. Houve uma regulação negativa de todas as citosinas analisadas e um aumento nos níveis de IFN-gama no grupo LB. O artigo teve como conclusão que o tratamento com o probiótico Lactobacillus bulgaricus durante o modelo de carcinogênese coloretal associado à colite pode ser o responsável pelo papel anti-inflamatório e antitumoral presente nos experimentos. O probiótico também reduziu a expressão de citocinas pró-inflamatórias, descritas aqui no slide, e isso nos indica que o probiótico pode ser usado, então, como uma ferramenta promissora para a prevenção e tratamento do câncer associado à colite. Então, essa foi a apresentação do artigo que eu escolhi. Muito obrigada!